Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, já pode deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, o Renato fã do início, vai comentar tudo aí, repercutir o segundo jogo de volta, né? Pela Copa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, o jogo vai ser no Allianz Parque, fora de casa. Então, vamos ver aí, o Mister vai falar sobre esse jogo, sobre desfalques, jogadores que voltaram, né? Tudo sobre esse jogão. Então, assista ao final e não perca nada nesse vídeo. Agora fica aí com a reação. Vendo as emoções dos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos então colocar aqui os confrontos, as possibilidades, os times envolvidos. Eu tô fora dessa. Essa é semana cheia. Sabe brincar? Semana cheia, Leirão. Descansa. Goiás e São Paulo na Serrinha. No confronto mais badalado das oitavas, o Palmeiras tem uma dura missão: reverter a vantagem de 2-0 para o Flamengo. No jogo no Maracanã, o Abel foi criticado. Na visão de muitos, entrou para não perder. Viu Luiz Araújo e Pedro decidirem a partida. A fase não é das melhores. O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual. Não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Mesmo com a vitória rubro-negra, teve reclamação dos cariocas que pediram a expulsão de Rafael Veiga. O Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, rever o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. O Flamengo pode perder por 1 gol de diferença. Vitória palmeirense por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Mais equilibrados. Vamos falar do Palmeiras também, que amanhã tem, por enquanto, o jogo da vida no ano, não é? Aquele jogo super importante contra o Flamengo. Perdeu na ida lá no Maracanã por 2-0 e precisa reverter. Para isso, conta, torce, espera por Estevão. Estevão. Canhão. Má fase, protestos e vitórias que não vêm. O Palmeiras de Abel Ferreira não é acostumado a lidar com isso. Faz parte. As pessoas que sabem como é que é o desporto. Eu não conheço só equipas que vençam. Eu não conheço só treinadores que ganhem. Eu não conheço só jogadores que joguem bem. 4 derrotas nos últimos 6 jogos. 4 partidas sem vencer. Mais do que os resultados, o desempenho preocupa, principalmente do setor ofensivo. Afinal, o Palmeiras só marcou 1 gol nos últimos 4 jogos. Para uma equipe com 72 gols no ano, faz a gente procurar algumas explicações. Eu já disse mais que uma vez que houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação. Há jogadores que, infelizmente, baixaram de rendimento. Alguns por questões emocionais. Também já te disse, inclusive a ti, que este foi um mês onde fomos fortemente fustigados, entre aspas, por interesses de clubes estrangeiros em nossos jogadores, que mexe com eles, não há como. Propostas que chegam absurdas, salários absurdos, mexe com todos. Mas mais do que isso, é a quantidade de lesões que nós tivemos neste período, que não tivemos em anos anteriores. De fato, foram muitos atletas no departamento médico recentemente. Alguns titulares importantes, como o Piquerez, que é desfalque certo até o final do ano. A esperança do Palmeiras é contar com o Mike, que não atuou contra o Internacional por dores musculares. E quem sabe o craque do time, quem faz a diferença na frente. Será que Estevão estará recuperado de entorse no tornozelo? O Palmeiras faz mistério. Todos os obstáculos para a decisão de amanhã contra o Flamengo. Para ficar vivo na Copa do Brasil, a montanha a ser escalada é de 2 gols. Já disse isto várias vezes, toda a gente gosta de ganhar dentro do Palmeiras, mas não há nenhum. 35 milhões de pessoas já mudaram. Felipão e Abel juntos, só alegria para o palmeirense. Agora, Dedê, quero falar sobre o Estevão. Tem essa expectativa pelo retorno do jogador que tem feito a diferença, que surpreende os adversários. Mas, independentemente dele, acho que o Palmeiras precisa mostrar mais futebol, hein? Mais futebol, e pela grandeza do Palmeiras, você não pode depender só de um jogador. É óbvio que a gente está falando de um jogador que vive um momento muito bom, que é o caso do Estevão. Até acho que ele se precipitou, porque quando ele se machuca contra o Botafogo, foi o mesmo tornozelo, praticamente numa mesma jogada, muito parecida a jogada. Acho que deveria ter tido um tempo maior, ele volta a sentir o tornozelo.
Não sei se enfim, se ele vai jogar como titular ou não, se vai voltar ou não. Acho que tem que ter uma tranquilidade nesse sentido, para não perder mais tempo ainda o Estevão. Mas fato é que é um jogo extremamente importante para o Palmeiras. Agora, em termos de escalação, a gente vai discutir isso amanhã com mais calma, mas o Abel tem mudado muito de um jogo para o outro. Dá para perceber que ele não está insatisfeito, não apenas com os resultados, isso é óbvio que ele não está gostando, mas parece que ele não acha essa equipe ideal titular. Concordo com você. A hora ele coloca, por exemplo, o Felipe Anderson. Esse último jogo, por exemplo, contra o Internacional, o Dudu foi o titular. O G, que é o lateral, a gente imaginava um Marcos Rocha ou um Mike, então ele tem alternado bastante nessa escalação dele. Eu acho que nenhuma dessas escalações dos últimos jogos agradaram o Abel. Ou agradou o Abel. Vamos falar de Mercadão da Bola, Dedê, também. Campo e bola, galera. Treino nessa segunda-feira, tá? Existe a expectativa se Cebolinha e o De La Cruz iriam treinar junto com os demais companheiros. E a informação que eu acabei de publicar nas redes sociais, tá? Apuração nossa, lembrando que o Flamengo não divulgou isso. O Cebolinha, que se recupera de uma pequena contratura muscular na coxa, e De La Cruz desfalque no último duelo do Flamengo por conta de dores no joelho após receber pancada no local, não participaram da atividade com os demais companheiros nessa segunda. O Flamengo tem mais um treino nessa terça e os dois são dúvidas para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Cebolinha, pelo que eu apurei, fez um trabalho com a preparação física, com foco na recuperação da pequena lesão muscular, e o De La Cruz não foi a campo porque ficou na academia fazendo trabalhos individualizados. Isso não é informação, é muita opinião em cima do que eu ouvi. O Cebolinha tem chances remotas, tá, de jogar o jogo de quarta-feira, e o De La Cruz tem mais chances. Repito, o Flamengo tem mais um treino, nessa terça será decidido aí se o De La Cruz e o Cebolinha vão para o jogo de quarta ou não. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Flamengo ia dar a mesma canseira ao Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull fez com o Flamengo no caso do Léo Ortiz? Pois é, o Flamengo está fazendo a mesma coisa em relação a vendo o Matheus Gonçalves. Uma pessoa do Red Bull Bragantino me disse assim: Vernê, o Flamengo nem responde a gente direito. A negociação continua, a gente tem interesse, mas o Flamengo demora a responder, caminha a passos largos. Ou melhor, passos pequenos, na verdade, né? Porque não está caminhando, porque o Flamengo está dando a mesma canseira no Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull Bragantino fez com o Flamengo na venda do Léo Ortiz. Então, fica aí a informação para vocês, o Red Bull Bragantino mantém interesse nesse jogador, mas o Flamengo, que até topa vender, fica enrolando também. Enfim, não tem nenhuma pressa para vender o Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Lembrando que a última proposta do Red Bull Bragantino, 6 milhões de euros. 4 milhões de maneira fixa e 2 milhões quando ele completasse 10 jogos só entrando em campo. Isso por 70%. O Flamengo quer vender apenas 50%. E aí fica nesse impasse. E por falar em impasse, a renovação de contrato do Lohan também vivia um impasse. Ainda não teve acordo no lado do jogador, no caso, os empresários, e também com a diretoria do Flamengo. Lembrando que Lohan é um jogador que está perdendo espaço no time profissional. Teve um certo momento que ele se tornou destaque, até mesmo reserva imediato do Arrascaeta, mas perdeu espaço, inclusive voltou a jogar pelo Sub-20, e a ideia do Flamengo e dos seus empresários é que ele jogue o Mundial Sub-20, obviamente pelo Sub-20, contra o Olympiacos, jogo que será no Maracanã. Para mim, seria ótimo, porque se o Lohan se destacar nesse Mundial, chama atenção, se destaca, é um ativo do Flamengo. E como ele não está sendo muito utilizado no time profissional, e outra, ele entrou muito mal contra o São Paulo também, isso precisa ser dito aqui, tá? Não é um jogador que está fazendo a diferença, não. Mas é um jogador que, de fato, perdeu espaço com o técnico Tite. E aí vive esse impasse na renovação de contrato. Pessoal, espero que vocês... Agora sobre o Flamengo com duas informações importantes. Primeira delas, a chance de o Fla embolsar um caminhão de dinheiro vindo da Inglaterra. É que João Gomes, atleta revelado pelo clube e hoje no Wolverhampton, interessa ao Manchester United. De acordo com o jornal Daily Mail, o United já ofereceu 40 milhões de libras ou 288 milhões de reais para que o negócio saia. O Wolverhampton, por sua vez, pede 60 milhões de libras ou 432 milhões de reais.
Por que o Flamengo tem que ficar atento a essa história? Rubro-negro tem 10% do valor de uma venda futura, mais 4% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 14% de qualquer operação. Se esses 432 milhões forem decisivos para a negociação, o Fla ficaria com 60 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que uma das parcelas da venda do João Gomes ao Wolverhampton, que foi paga no fim do mês passado, ajudou o Fla a desembolsar grana para a compra do terreno no gasômetro. A última sobre o Flamengo, essa não tão boa. Claudinho, de fato, não será contratado. Na tarde dessa segunda-feira, um portal russo chegou a afirmar que o Zenit tomou a decisão de não mais negociar com o Flamengo. E na manhã dessa terça-feira, o Guilherme Miranda, representante do atleta, confirmou a história, disse que as tratativas estão encerradas. O Fla vai precisar buscar uma outra alternativa para essa posição. Quero falar... Vamos falar do Rafinha, né? Que hoje é lateral do São Paulo, né? Jogou pelo São Paulo, que venceu o Flamengo de 1-0 nesse Brasileirão, né? É óbvio, né? São Paulo com o time normal ali, o time titular, e o Flamengo com o time reserva, poupando para o jogo contra o Palmeiras, que vai ter contra o Palmeiras nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, né? Muito criticado o Tite por poupar esse jogador, mas vamos falar a verdade, né? O jogador do Flamengo ali que estava nesse time reserva, né? Reserva, pelo amor de Deus, podia ganhar do São Paulo tranquilo, né? O que eu vi ali é que os caras parecem que estavam se poupando também, né? O Tite poupou o time titular e os reservas entraram em campo se poupando. Eu sei lá o que aconteceu lá, né? E aí, o papo aqui é o seguinte, né? O Rafinha parece que pode se aposentar ao final dessa temporada agora. Ainda tá pensando, né? Porém, né? Porém, aí que ele recebeu um convite do Felipe Luiz para tocar a base do Flamengo lá, o sub-20 do Flamengo. E ele achou legal essa ideia, né, cara? Ele falou assim, ó, Felipe é meu parceiro, dá para jogar mais um pouquinho, porque ele acha que vai jogar mais um ano ainda, porque ele perdeu metade do ano com lesão, né? Mas o convite que o Felipe me fez está em pé. A gente vai trabalhar juntos no futuro, com certeza. Mas enquanto eu tiver condições, quero desfrutar um pouquinho. Felipe é meu irmão, está indo muito bem no sub-20 do Flamengo. Quem sabe no futuro essa comissão não fica forte. Aí tá. Então, Rafinha falando da possibilidade de se juntar ao Felipe Luiz lá no Flamengo. O que você acha aí, flamenguista? Seria uma boa, né? Parece que o Rafinha saiu do Flamengo meio corrida, a galera não gostou muito, mas depois ele explicou, né? Tempo atrás eu trouxe aí até uma reportagem sobre isso, e ele explicando que recebeu uma proposta, assim, irrecusável lá do time lá, depois do Qatar, da Arábia, lá, de 4 vezes mais do que ele ganhava no Flamengo, não tinha como. Aí ele pensou no futuro, pensou na família e tudo, e foi, né? Eu acho que fosse ele também ia, todo mundo ia, cara. Então não adianta ficar criticando o cara não, né? E agora ele acha que pode jogar mais um pouquinho, tem mais uma lenha para queimar aí, e a hora que ele vê que ele não tem mais, aí ele vai, de repente, aí se aportar aí na Gávea, no Ninho do Urubu aí, no sub-20 do Flamengo, talvez auxiliar técnico, ajudando o Felipe Luiz aí, né? Então, o futuro a Deus pertence, né? Vamos aguardar como é que seja, tá? Notícia complicada no Flamengo aí sobre o De La Cruz e o Cebolinha, né? Eles treinaram separados e ainda são dúvida para o próximo jogo do Flamengo, né? Segundo a reportagem do UOL, né, a dupla treinou separado com o resto do elenco, Quem jogou pelo menos 45 minutos no sábado fez trabalho regenerativo e os reservas foram a campo, tá? A boa notícia é que nenhum dos dois teve lesão detectada em exames feitos nesta sexta-feira. A definição sobre o time titular e os relacionados será feita na atividade desta terça-feira no Ninho do Urubu. O De La Cruz se queixou de dores no joelho direito após levar uma pancada. A participação dele é um pouco mais otimista. O uruguaio também sofre de incômodo no calcanhar de Aquiles dos 2 pés, por isso foi desfalque contra o Atlético Goianiense e contra o São Paulo, tá? E o Cebolinha vem de constantes problemas físicos este ano, cara. Agora ele sentiu dor no músculo posterior da coxa direita e pediu substituição no primeiro tempo da vitória contra o Palmeiras, né? No jogo de ida. Ele ficou no Rio de Janeiro para se tratar, tá? E o Flamengo tem uma única atividade com o grupo, né, completo. Na parte da tarde, o elenco vai viajar para São Paulo. O time fará preparação especial no sintético. Vai usar o campo reduzido do Ninho do Urubu na parte do aquecimento para começar a acostumar a equipe com o gramado que terá no Allianz, né? O Flamengo tá faca e o queijo na mão, 2-0 já,
praticamente muito difícil o Palmeiras conseguir reverter isso, sabe? Há quem diga que acha que o Palmeiras consegue fazer 2-0 no Flamengo, que não é impossível, mas, cara, na minha opinião, mesmo que se fizer, não vai passar nos pênaltis ali, cara. O Palmeiras encasqueta com pênalti, é a coisa mais difícil do mundo. Eu não sei se mudar, né, agora contra o Flamengo, né? Sei lá, eu acho difícil, né? Há quem tenha a esperança do Palmeiras fazer 3-0 no Flamengo. É complicado, porque imagina, o Palmeiras vai ter que se abrir, né, velho? Vai ter que partir pra cima do Flamengo para fazer o resultado. E é bem provável que tome uns gols aí, cara, não sei. Na minha opinião, o meu palpite de coração palmeirense, seria 1-0 pro Palmeiras, né? Tá? E aí não se classifica do mesmo jeito. E no meu palpite racional aqui, 0-0. Eu acho que é um placar mais equilibrado aí, mais racional para esse jogo aí, né? Então, o Palmeiras não se classifica de qualquer jeito, na minha opinião. Vamos aguardar. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Temos aí reviravoltas sobre o caso Cebolinha e De La Cruz, né? Dois jogadores que estavam aí cotados para desfalques, mas a princípio aí eles não iam entrar titular, né? Mas estão fazendo aí um esforço, né, para poder estar nesse jogo, um jogo tão importante pela Copa do Brasil. E acreditamos que ele vai estar de titular, talvez 45 minutos, né? No segundo tempo seja substituído, até para poupar para os próximos jogos, né? Que o Flamengo logo em seguida tem outro jogo contra o Palmeiras e depois tem um jogo na Libertadores. Então o Flamengo vai precisar poupar nesses jogos tão importantes. Mas é isso, o Flamengo vai com força máxima, não vai brincar, vai tentar vencer lá no Allianz Parque, né? Claro que um empate e perder de 1-0, né? O Flamengo ainda se classifica, né, para a próxima fase. Mas o Flamengo não pode chegar lá com isso na cabeça de querer empatar ou perder de um só gol, porque é muito arriscado tomar 2 gols e depois ir para os pênaltis e ser eliminado. O Flamengo tem que ter a mesma mentalidade que foi no primeiro jogo, ir para cima do Palmeiras e vencer esse jogo, né, independente da onde seja. Lembrando, né, o Palmeiras vai precisar ir para cima do Flamengo, e o Flamengo vai ter agora a chance, né, de passar ali, né, pelos os caminhos abertos que vai surgir, né, as aberturas aí, porque o time vai para cima e vai surgir chances do Flamengo aí atacar o Palmeiras e assim aumentar esse saldo aí positivo para o Mengão. Qual a sua opinião? Deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.